Vitor, em comparação a outros presidentes, como é que fica o cenário com o presidente Lula? Leandro, muito boa noite para você, para a Ju e a todos. Leandro, a Ju antecipou, exatamente nessa análise que ela faz, essa percepção por parte da população em relação ao governo de Jair Bolsonaro, mais ou menos no mesmo período. Esse levantamento foi feito, portanto, em dezembro de 2020, como a Ju disse, em meio à pandemia, e é um resultado muito similar àquele coletado hoje pelo presidente Lula nesse levantamento publicado pelo Datafolha. Mas vale a gente destacar, Leandro, uma comparação que é interessante, que Lula atinge o ápice da sua popularidade nesse mesmo período, de acordo com o próprio Datafolha, no seu segundo mandato. Tem aqui, o Datafolha separou esses números em relação à aprovação do presidente entre 25 e 28 de novembro de 2008, portanto, no seu segundo mandato, mais ou menos ali no final do segundo ano. Lula tinha uma aprovação de 70% por parte da população e uma taxa de ruim ou péssimo de apenas 7%, ou seja, apenas 7% da população considerava o governo Lula ruim ou péssimo, o que mostra, de fato, uma quebra de expectativa por parte do eleitorado em torno desse terceiro mandato do presidente Lula, com essa taxa comparativa em relação à popularidade de Jair Bolsonaro, muito similar à do governo anterior, em meio a uma das maiores crises que o país já passou, que era, de fato, a pandemia de Covid-19 e uma resposta errática por parte do governo em relação a diversas medidas de cunho sanitário e também de cunho econômico, com algumas restrições, por exemplo, propostas pelo Ministério da Economia para tentar ali, pelo menos, diminuir o impacto da Covid nas contas públicas. Portanto, é sim um cenário preocupante para o governo Lula em meio a um momento em que se discute a deterioração dos números da economia, a gente acompanha uma inflação que permanece acima da meta determinada pelo Conselho Monetário Nacional. A gente acompanha uma taxa de juros que está em patamares muito elevados e que tem um potencial restritivo do ponto de vista econômico. E essa confusão em torno de matérias que são apreciadas no Congresso Nacional, que tem uma tendência mais conservadora e que procuram muitas vezes atingir o governo, colocar o governo ali, deixar o governo de calça curta, colocar o governo ali contra a parede para se posicionar sobre assuntos complexos e delicados para boa parte da população. Portanto, a gente acompanha um momento delicado da popularidade do presidente Lula e vale a gente destacar, Leandro, que durante o mandato da presidente Dilma Rousseff, de acordo com o próprio Datafolha, Dilma a 1, em 13 de dezembro de 2012, Dilma tinha 62% de aprovação e o pior resultado coletado durante essas medições ali de meio de mandato feitas pelo Datafolha é a de Michel Temer, que tinha apenas 3% da população considerando seu governo ótimo ou bom. Portanto, a gente acompanha de fato que o governo Lula precisa, primeiro, melhorar a comunicação, como a gente sempre vem falando, e dar um choque para melhorar as expectativas do ponto de vista econômico, para que essa crise que está sendo contratada pelo mercado, por meio das suas projeções, não se consolide de uma forma mais presente na vida real, na economia real.